Vem comigo. Oferecimento Isal Gestão de Pessoas, o maior banco de currículos do estado para a sua empresa. Olá, eu hoje vou bater um papo com dois jornalistas de primeira grandeza no estado do Acre. Um comanda o podcast mais assistido do estado, o outro, o escritório de comunicação mais conceituado do Acre, especializado em assessoria de imprensa e marketing político. Vamos debater um pouco sobre o jornalismo, o atual e de outrora, fake news versus liberdade de expressão e a trajetória dessas duas feras do jornalismo, Luciano Tavares e Paulo Santiago. Vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Paulo Santiago, muito obrigado. Luciano Tavares, muito obrigado. Eu que agradeço. Por aceitar a gente vir bater esse papo aqui. Hoje eu já quero começar perguntando para ambos de cara, para já jogar o programa pro alto. O jornalismo, na concepção da palavra, jornalismo investigativo, ético, que verdadeiramente informe, que cumpra o seu papel, morreu, agoniza? Ou a gente tem ficado muito mal-humorado e muito crítico com ele? Para começar, eu acho que tá bom, né? Paulo Santiago, mais uma vez, obrigado. Acho que eu vou começar por você. Pensava que ia começar pela galera mais experiente. E aí, Paulo, como que tá o jornalismo hoje em dia, cara? Como que você vê o passado? Passa por um momento difícil? Bem, primeiro que eu sou um mal-humorado do jornalismo. Eu sei. A gente conversa, você sabe disso, eu tenho inúmeras críticas. Antes de tudo, te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui no teu programa. Ainda mais com uma fera como o Luciano, também, que eu admiro o trabalho. Então, assim, eu sou um mal-humorado do jornalismo, Rodrigo. Eu acho que ele sempre pode ser melhor. E, às vezes, o que a gente faz, na verdade, é um recorte do ambiente que nós estamos, né? Eu não acredito que o jornalismo ele esteja em declínio. Muito pelo contrário, a sociedade precisa cada vez mais do jornalismo. Ele não está em declínio. Precisa cada vez mais de jornalismo profissional, inclusive, né? Com essa era, eu acho que a gente vai tocar nisso daqui a pouco, de fake news, dessa ascensão do ódio político. Cada vez mais o jornalismo se torna necessário até como um pilar da democracia. Então não acredito que ele esteja em declínio, pelo contrário, a gente precisa cada vez mais dele, só que a gente precisa compreender as novas linguagens de comunicação, como acessar as pessoas. Eu acho que isso a gente ainda está com uma defasagem. Luciano. Eu primeiro quero agradecer por estar aqui Prazer todo nosso. com o professor Paulo. Acho que ninguém melhor para começar falando sobre jornalismo do que o professor Paulo, né? Também acho. Aliás, vocês dois, eu acho que eu escolhi bem. Obrigado. Mas o Rodrigo e o professor, eu acho que o jornalismo está muito raso. E o raso, eu não falo do jornalismo em si, eu estou falando da prática jornalística. Acho que a prática jornalística ela está rasa. Isso muito em razão e em função da necessidade da rapidez. Se apura pouco, se ouve pouco. E me parece que o jornalismo ele fala do virtual para o virtual. Ele deixou de ter uma vida real. Ele deixou de mostrar a rua. Ele deixou de mostrar o grito. Deixou de mostrar as necessidades, em parte. Eu falo da prática jornalística. Então, quando eu falo da prática jornalística, obviamente que eu estou falando desse jornalismo atual, que é esse jornalismo que eu chamo de jornalismo 2.0, que o sujeito, o jornalista, e aí quando eu falo de jornalista, sobretudo o repórter, que é a trincheira da comunicação, do comunicar, ele tem uma obrigação de sempre ser mais rápido que o outro, do que o concorrente. Então isso, obviamente, que traz uma forma de comunicar sem profundidade, em função exatamente dessa necessidade de ter que dar o furo, de ter que passar, de ter que passar informação, às vezes, custa o que custar. Ainda que uma informação falsa. Essa questão da velocidade já não ficou um pouco para trás, cara?
Porque acho que hoje em dia ninguém mais fura ninguém. Acho que até um tempo atrás tinha isso, quem vai dar primeiro. Hoje em dia caiu na rede, daqui 5 minutos todos os sites, todo lugar está dando. Ninguém sabe quem deu primeiro, quando não é uma matéria exclusiva, isso aí não ficou um pouco demodê, essa questão de dar furo de reportagem? Você tem certa razão, certa razão. Ainda há, com muita dificuldade, os furos, né? Você tem certa razão. De fato, ninguém é mais de ninguém, né? Eu acho que agora não tem... Todo mundo sabe tudo, quer dizer, enfim. E chega muito rápido. É. Agora, você falou uma coisa importante, eu queria que o Paulo também opinasse sobre isso, da questão da falta desse jornalismo que vai na rua, desse jornalista, no caso, que vai na rua e que busca e tal. E quando tem esse jornalista, ele não tem sido militante demais? Você não acha que o jornalismo ele embarcou nessa polarização absurda, insana que vive o país, e agora jornalismo milita e depois, claro, tem exceções, mas eu estou falando assim, na via de regra, o jornalismo está militante demais? Você não concorda com isso, Paulo? Concordo em parte, Rodrigo, mas a gente também precisa compreender que o jornalista é um produto do mercado. Se um jornalista vai para um determinado portal, veículo de comunicação, ele vai ter que seguir a editoria, vai ter que seguir aquilo que o patrão manda, né? Então, às vezes, eu acho que a gente é até injusto com os colegas, né? E eu faço isso uma autoavaliação, porque eu vivo criticando, mas eu também paro para pensar, eu digo, poxa vida, o camarada Qual deve... veículo ele trabalha? Exatamente. Qual é aquela linha editorial? Ele deve satisfação para alguém, tem um outro que paga e tudo mais, e aí ele não tem a liberdade de fazer aquele jornalismo que ou ele aprendeu por ofício, ou ele aprendeu na universidade, e ele fica naquele conflito. Obviamente, na universidade a gente procura instigá-lo aos máximos que faça esse modelo de jornalismo, né? Que ele corra atrás, que ele vá para a rua, que ele não fique somente no celular ou numa sala com ar-condicionado. Mas a gente também compreende as limitações de você ter que entregar 3, 4 textos no dia e você só ter 6 horas para fazer isso. Eu digo, meu Deus do céu, como é que eu vou sair para apurar? Um tempo a gente foi fazer uma visita lá na Rádio Difusora com a Nilda e o Zezinho, né? Os nossos grandes expoentes. E aí o Zezinho disse, eu tinha uma pauta que eu tinha que cobrir, e aí tinha que ser lá na prefeitura. No meio do caminho eu encontrei umas larvas ali naquela fonte do Plácido de Castro. Sim. Aí eu digo, pronto, está aqui minha pauta. Um critério de observação, né? Ele observou o que estava no seu meio. Ele não ia fazer aquilo, mas ele observou aquilo. E você só consegue fazer isso se você for para a rua. Você não vai descobrir que vai ter larva na fonte da prefeitura se você não estiver observando o que está ao teu redor quando você vai para a apuração. Senão você vira muito Ctrl-C, Ctrl-V. Né? Isso. Em contrapartida, infelizmente, os veículos eles cobram demais dos nossos colegas, né? Especialmente colegas mais novos. E aí eu já trago, aproveitando, você disse que era aberto, então eu já vou trazer uma outra reflexão. As nossas redações estão cada vez mais jovens. E elas estão mais jovens por conta de uma precarização do trabalho jornalístico. Se você contrata uma pessoa mais jovem, ela tem menos experiência para te questionar, para entrar num sindicato. Então eu vou pagar menos para ela, eu vou pagar o que a firma, sei lá de Manaus ou de qualquer outro canto, determina, né? Eu acho isso péssimo. Isso é péssimo para praticar jornalismo. Essa foi boa. Então, assim... sem citar nomes, pelo amor de Deus. Afinal, enquanto sou assessor de imprensa, eu tenho que tomar uma relação com todo mundo. Mas eu acho que é isso, entendeu, Rodrigo? É a linha tênue, né? É a linha tênue. O jornalista e o assessor de imprensa. Exatamente. Paulo, tu dá aula hoje de jornalismo no UFAC. Uhum. Como surgiu essa parada na tua vida? Assim, vou ser jornalista e vou ficar bom, e vou me especializar em assessoria de comunicação, assessoria de imprensa. O jornalismo surgiu quando na tua vida? Vamos lá, saindo do ensino médio tem que escolher o que vai fazer, né? Eu tinha uma experiência do fundamental para o médio com teatro. Então, cheguei no 3º ano, eu digo, não, vou fazer artes cênicas, vou ser ator. Imagina você contar isso para sua mãe, né? Ela disse, meu filho, escolhe outra coisa. Aí eu observei, eu digo, comunicação, a escola que eu tinha passado... Ah, não, filho, vai ser ator mesmo. A escola que... Exato, mas foi exatamente isso. Ela queria que eu fizesse direito ou engenharia elétrica, né? Eu digo, não, nenhum dos dois. Eu escolhi a comunicação e briguei mesmo, né? Hoje a gente até conversa, né? Que ela diz, graças a Deus que você escolheu aquilo que você se apaixonou, que ama e tal. Porque se tivesse ido no caminho que ela queria, não teria dado certo.
E aí, já partindo assim para assessoria de imprensa, né? Quando estava concluindo a faculdade, as experiências que eu tinha tido de estágio tinham sido de assessoria. Tinha tido uma experiência como repórter na TV Diocese e uma outra de rádio, rápida também. E aí a gente tinha que decidir, né? Tá, a gente vai para o que o mercado nos oferece ou a gente vai empreender? Aí peguei uns 3 colegas, né, conhecidos nossos também, o Natan e o Luan. Aí resolvemos Natan e Luan. empreender na área da... Nome de dupla, né? Abraço pros dois. Nome de Natan dupla, e né? Luan. Natan e Luan. E aí Beijo pro Natan e pro Luan. resolvemos empreender na área da assessoria de imprensa. Eu já gostava de assessoria e aí eu passei a me apaixonar por assessoria, estudar mais sobre assessoria. E, enfim, já estamos aí com o meu escritório, já tem, desde 2018, 7 anos. Vamos bater um papo sobre ele também, o escritório que eu conheço bem. Luciano, e tu, bicho? Tu, eu sei que começou lá pela Rádio Difusora. RDA, Rádio Difusora Acreana. Você falou do Zezinho, da Nilda, me vieram assim lembranças, muitas boas lembranças. Eu comecei na Rádio Difusora em 2003, início de 2003, março de 2003, antes de ter ingressado no curso de jornalismo no Instituto IESACRE, que virou Uninorte. Eu cheguei lá na Rádio Difusora, numa bicicletinha, mas o meu sonho primeiro era ser astronauta. Acho que todo mundo... Eu sempre gostei de... Não, todo mundo quer ser astronauta. Todo mundo quer ser jogador de futebol. Né? Não, mas eu todo queria... mundo quer ser Eu acho que astronauta. Mas não mesmo. Eu acho que é todo mundo da Lua. Mas eu sempre gostei dessa coisa de espaço, de planetas e tal, de galáxias. Sempre gostei disso. Dessa coisa de, enfim, daquilo que é fora daqui. E o meu sonho era ser astronauta. Aí não deu para ser astronauta e eu quis ser geógrafo. Mas aí, antes de ir para geografia, aliás, eu nunca fui, e aí um dia eu peguei uma bicicleta que eu tinha e fui lá na Rádio Difusora Acreana, em 2003. Tinha 19 anos na época. E cheguei lá no Washington Aquino, que era o diretor do Sistema Difusora de Rádio. O nome era Sistema Difusora de Rádio. E falei com o Washington e disse, rapaz, olha, aqui tem a quantidade de repórteres que tem aqui na rádio, dá para fazer 3 rádios. Mas se você quiser, você pode sair com o Zezinho Melo na unidade móvel. Unidade móvel. Sorte, hein? Sorte do Sim, time. Claro, Zezinho Melo. Unidade móvel era um Fiesta branco que tinha uma ligação direta com a mesa na rádio, que funcionava com um hand-talk e tal. Sim. E o repórter de rua, sobretudo que comunicava trânsito, fechamento de rua, Polícia Rodoviária Federal, rodovias estaduais, etc. e tal, ele comunicava cidade. E ele participava do Gente em Debate, de 10 ao meio-dia, de 11 ao meio-dia era rede estadual, de 10 às 11 era local, nas ondas médias e tropicais. E comunicava via Jornal Difusora, das 6 às 7 da manhã, que era o apresentador era o Edivaldo Souza. Washington no Gente Debate, Edivaldo Souza do... Edivaldo Souza. E o Edivaldo Souza do Jornal Difusora. Vai ter um papo aqui comigo, a gente se encontra todo dia quando ele tem que gravar. Mas agora vai ficar no ar. Vai ficar no ar essa cobrança para Edivaldo Souza gravar aqui comigo. E o Wilson Nascimento era o diretor de jornalismo. Saudoso Wilson Nascimento era o diretor de jornalismo, coordenador de jornalismo. E aí eu cheguei à rádio, fui fazer esse breve estágio com o Zezinho Melo. Nesse estágio, o Campos Pereira ficou, por problemas de pulmão, etc. e tal, teve que se afastar. E aí sobrou o estagiário, que era eu. Eu tive esse privilégio, essa sorte. O Wilson Nascimento chegava na minha casa 4h30 da manhã, batia na porta e dizia, Luciano, tá na hora. Eu descia e nós íamos para a rádio. Chegávamos às 15 para as 5 horas, e ele terminava de editar o Jornal Difusora e o jornal ia para o ar. Ele ficava com o Edivaldo Souza e eu ia para a rua no carro para tentar comunicar as coisas da cidade. Eu tive esse privilégio. E o privilégio também de estagiar, além do Campos Pereira, com o Zezinho Melo e, posteriormente, já que o Campos Pereira não estava impossibilitado naquele momento, de estar na rua, que ele também estava, à época, tinha voltado para ser repórter, tinha regressado, retornado da Rádio Alvorada, eu tirei também o estágio
no Bom Dia Acre do Estevão Bimbi naquele momento. Acho que foram 2 ou 3 meses. Pô, tu cresceu com um monte de fera, né? Com os ícones do rádio acreano. Uma sorte do E aí eu trabalhei com o Simplício. E daí até comandar o podcast mais assistido e mais talvez comentado, né, no meio político acreano foi um pulo. Inclusive eu tenho um pedaço aí do Papo Informal. Papo né? Papo Informal. E vamos conversar bastante sobre ele ainda no segundo bloco, mas eu tenho uma parte aí do Papo Informal. Tranquilo. Pra gente ver. Tem aí, produção? Solta pra gente. Mas, ô Gelen, aliás... Você tá fazendo isso de propósito? Não é. De propósito, tu fez isso aí com ele, eu vi, pô. Não é não, eu juro pra ti. O cara, mas enfim... É quase igual os nomes, né? Parecido, né? É. Mas... O Ministério Público tem sido omisso em Sena Madureira ou Mazinho? Mazinho. Aliás... Foi proposital não, hein? O Ministério Público tem sido... Rapaz, você ficou vermelho, rapaz. Eu já sou naturalmente, né, vermelho. Muito sangue nas veias. Rapaz, tu chamou o Mazinho de Gélio, o Gélio de Mazinho. Cara, eu juro pra vocês... Acho que nem se fosse intencional ia ser tão, não foi intencional. Tão na veia assim. Eu juro, eu acho que deve ser alguma coisa eu acho que deve ser alguma coisa da coordenação, não sei se essa ligação mental com... Eu não sei, eu só sei que essa coisa de falar antes de pensar ou de pensar antes de falar. E eu tava pensando no Gelen falando com o Mazinho e pensando com o no Mazinho falando aí eu no Gelen. falei, juro pra vocês, eu não tenho nada de intencional. Todo mundo acha que foi, mas não tem. Mas eu vou falar o quê? Eu vou dizer o quê? E é engraçado é que um alimenta o outro. Hoje, igual a gente falar do Lula, a gente lembra do Bolsonaro. Fala do Bolsonaro, lembra do Lula. Eu acho que é o mesmo. Foi Cara, mais ou menos proporcionalmente, essa briga entre os dois em Sena Madureira é até mais eu acho forte que e é bem agressiva. pior. Eu acho que é bem pior. Ali é um barato. Eu vou ter que ir pro comercial, é rapidão, meninos. Eu Beleza. volto rápido, eu quero bater um papo sobre escritório de comunicação, sobre a Poli, sobre a Dissante, sobre o Papo Informal e, lógico, sobre jornalismo, fake news, versus liberdade de expressão e muitas coisas ainda que a gente precisa avançar no jornalismo. Tá certo? Eu vou pro intervalo, é rapidão. Sai daí não. Vem comigo, vem. Vem comigo! Vem comigo! No caminho eu explico. Olá, estamos de volta. Esse bloco tem um oferecimento de Polis Assessoria Política. A Polis é uma empresa especializada em gestão de campanhas eleitorais, marketing político e assessoria jurídica, eleitoral e legislativa. Você que já tem um mandato e quer se comunicar bem com a população,
Ou, se pretende ser candidato nas próximas eleições, não perca tempo e entre em contato com a Polis pelo número 99913-6763 e também acesse o Instagram, @polis.política. Vem comigo, no caminho eu explico. Tá aí, esse foi o vídeo da Polis Assessoria Política. Paulo Santiago, assessor de comunicação, professor e ainda tem tempo para cuidar de duas empresas, a Polis Assessoria Política e a Dissante Comunicação. Basicamente, elas caminham parecidas, mas eu falava aqui agora na abertura do bloco, político que já tem mandato e que queira buscar o mandato, a Polis atua e atua de que forma? Quais os serviços, qual o leque de serviços que a Polis tem para essas pessoas? Os que têm mandato querem se comunicar melhor, que tem um monte de gente aí se comunicando ruim para dedão, não tem, cara? Eu acho que tu não quer falar, porque eu posso falar assim. E tem uma galera se comunicando muito bem também. Tem uma galera nova aí que eu tenho gostado, não sei se é você que está por trás deles, se é a Polis, mas enfim, Polis Assessoria Política, qual é o target, qual é o público principal que ligaria para a Polis para procurar os seus serviços? A criação da Polis veio exatamente da necessidade de uma profissionalização dessa área, né? Especialmente os políticos que entram em primeiro mandato, eles saem fazendo, e você teve experiência disso mais de uma vez, inclusive comigo também, eles saem fazendo o que vem da cabeça deles, sem um auxílio, sem uma assessoria, sem saber um histórico, sem nada, então... Rapaz, eu falei isso e riram, acho que isso dá certo, vamos usar isso. Tá. Aí me reuni lá eu já trabalhava com um colega nosso, né, de algumas campanhas, o Willy Paz, que é advogado. Willy, grande Willy. Especialista em direito eleitoral e já coordenou várias campanhas aqui no Acre, Mato Grosso, Rondônia, Sul do Amazonas, enfim. E aí numa conversa a gente disse, olha, eu acho que a gente pode reunir aqui as nossas experiências e formar uma empresa. Uma empresa que possa auxiliar políticos durante a campanha eleitoral, que é o que a gente ama fazer. Aquele frevo, aquela coisa que as pessoas odeiam, né? Mas a gente ama. Mas o acreano gosta muito. Ele só gosta de reclamar, né? Mas ele se envolve. Ou políticos que estão também durante um mandato, né? Especialmente aqueles que estão em início de mandato. Então tem assessoria jurídica eleitoral, tem marketing como político. Que funciona essa... Calma aí, para que eu entenda, quem está em casa, que pensa em ligar para a Polis, você político que tem mandato, que queira buscar um mandato, eleição ano que vem, mas a campanha já começou, né? Eu sou um vereador, um deputado, por exemplo. Eu entro em contato com a Polis e falo assim, bicho, eu preciso passar isso que eu acredito para a população. Aí a Polis vai entrar, o perfil dele, como vai ser e vai os veículos. Primeiro a gente vai traçar um diagnóstico para ver o que ele precisa. Pode ser que ele venha atrás da comunicação, a comunicação esteja boa, mas a assessoria jurídica não está facilitando. Então a gente vai traçar um perfil, você precisa disso. A Polis é como se fosse uma prateleira. São vários profissionais, são vários prestadores de serviços, cada um na sua área específica. Tem gente na área de oratória, na área de tráfego pago. É que tem gente que prefere, tem político com mandato, que prefere que, assim, ter um assessor de imprensa. E ele dificilmente vai ter essa mesma visão do que uma empresa que assessora em todos os campos, não só da comunicação, como a questão jurídica também. Exato, porque o assessor de imprensa hoje ele já não é mais suficiente para o político, né? Que ele faz tudo, né? Jornalismo 4.0, você tem que fazer tudo ao mesmo tempo. Ele não vai ter domínio de tudo. Ele não vai ter domínio de gerenciamento de crise, que é em assessoria, e ao mesmo tempo ter domínio de tráfego pago. Então você precisa de uma equipe. Às vezes sai mais barato você terceirizar isso do que você contratar um pessoal mesmo. E até porque está difícil encontrar profissionais qualificados. Isso do quem quer ser candidato, Rodrigo, é muito importante. Porque
o que é comum. O camarada entra no ano eleitoral, beleza. Minha pré-campanha começou quando começa o ano eleitoral. Não. A tua pré-campanha começa anos antes. Você tem que criar uma reputação. E a gente facilita isso, criando uma reputação para o camarada. Até porque, enquanto assessor de imprensa, enquanto jornalista, eu tenho um acesso mais facilitado aos colegas do que outros, né? Eu consigo vender melhor uma pauta do que uma pessoa que não é da área, né? Então, a gente primeiro promove isso. Você constrói a sua reputação, define as bandeiras de luta que você quer que as pessoas te reconheçam, para quando chegar no ano eleitoral, você não está correndo atrás de que as pessoas saibam quem você é. Acho que contratando a empresa, contratando a Polis, por exemplo, está gastando antes da hora, não está economizando o dinheiro que lá na frente vai gastar. Exatamente, bem observado. Né? Luciano, mas depois eu quero conversar contigo também. Você falou uma questão agora de assessoria de imprensa, tudo, e jornalismo. Eu queria um pouco sua opinião sobre isso. Tem muito conflito nisso aí. Luciano, irmão, papo informal, os políticos adoram, comentam, mas temem também, né, cara? Como que tu conseguiu assim em pouco tempo? Porque, bicho, fazer jornalismo aqui no Acre sem fazer jornalismo político é muito difícil. Sim. O Acre vira. E você fez o que muita gente já fazia, mas de repente você conseguiu ter um pá. Que os políticos hoje, eu imagino que eles fiquem te ligando, pedindo para ir lá e você tem dificuldade, às vezes, para agendar. Sim, alguns. Tem algum que não gosta e fala assim, não, lá eu não vou? Não, ainda não teve isso. Eu nunca encontrei essa dificuldade, não, confesso pra ti. Quanto tempo tem um papo informal aí, cara? 3 fazendo anos. Sucesso, fazendo sucesso. Então já nasceu sucesso. Nesse formato de mesa retangular, que eu não considero o papo formal um podcast. Ele é uma mistura de um monte de coisa. Mas não é um podcast? Não, porque eu não converso, eu não bato papo exatamente, eu não converso com o entrevistado. Eu entrevisto. Faço perguntas jornalísticas, então eu não bato papo. Porque eu não vou ficar batendo papo com político, irmão, porque senão ele vai vender o peixe dele lá no meu programa, ele vai fazer campanha política no meu programa. Então eu pergunto. Não é o propósito nunca isso. Não é. Eu pergunto coisas necessárias, que eu julgo necessárias e faço a interação com o internauta também. E como isso pegou, cara? Cara, eu acho que o que me ajudou muito foi um pouco da experiência do rádio com a internet. E ouvindo as pessoas e tal. O Papo Formal, esse nome Papo Formal, ele surgiu em 2018, quando eu estava no AC 24 Horas ainda. E, à época, eu entrevistava figuras. Levei o Frialha, levei um cara que se vestia de Batman. Já chamava Papo Informal. Aí eu coloquei Papo Informal, porque todas as vezes que eu começava a live, eu dizia assim, vamos começar aqui um bate-papo informal com fulano de tal. Vamos bater um papo informal com fulano de tal, na rua. E aí bate-papo informal, papo informal. Foi daí que surgiu. Foi pegando. Foi porque eu quis nuances de informalidade. Porque não necessariamente informalidade seria ou é coisa que não é séria. Não, muito pelo contrário. Não ser informal não quer dizer que não seja sério. E o seu papo informal consegue levar assuntos muito sérios, candidatos a prefeito. Por exemplo, eu fiz uma rodada de entrevistas em 2022 com todos os candidatos a governador, 7 à época candidatos a governador. Nessa última de prefeito da capital, agora eu assisti todos. Eu fiz todos os candidatos a prefeito todos também. Essa. Então, comecei lá em 2018, na época com a 24 Horas e tal, em junho, na Copa do Mundo, naquela Copa de 2018. Aí fiquei mais ou menos um ano, aí suspendi, quando o Rai me chamou para o projeto Notícias da Hora, a gente foi para Notícias da Hora, e retornei em 2021. Quando eu retornei em 2021, já foi com outro formato, já foi com o que eu queria mesmo, com o formato que eu queria, que era político, levar apenas políticos, pessoas da política local. Então, já foi com aquela mesa retangular, na parceria com... E fica muito legal ali, que eu acho que você vê nitidamente que não é aquele programa que eu vou levar político Não, tu leva político que tem o que dizer e que está muito em pauta naquela semana, naquele momento. Você não leva ou a gente procura gerar pauta também. Mas você leva políticos assim que sempre tem uma representatividade ou algo muito importante para dizer. Sim. Então, por mais que a pessoa não se interesse tanto pela política, o político tu leva ela para assistir. Porque é o governador do estado, é o prefeito, é aquele deputado polêmico, é o candidato, tudo. E você conseguiu dar um toque
de coisa gostosa na Eu política. Você procuro- toma cachaça, a galera É. toma uma cachaça lá também. Cachaça e tal, eu procuro ter uma E régua tu no toma, programa. tem Não, não é entrevistado- água não, é cachaça mesmo. Tem entrevistado que recusa, não é você Tem, que tem uns que são passa. crentes e tal, não sei o que, eu pergunto, pai, mas Jesus não proibiu Se bebida. incomoda de tomar, Não, Jesus tu transformou vai, água em toma. vinho, não foi água em água. Não, mas Mas teve uma que tu fez com o Bittar. Tem uma que tu fez com o Bittar, quando tu enche o copo, ele até fala assim, a rocha, velho, pai, tu dá. Tem político que é mais chato, tem político, logicamente tem, mas tem político que é mais complicado, quando tu fala assim, rapaz, tá na porra essa semana, esse aqui pra vir dar entrevista e... Ai, eu mais saco, ou tu tira todos os letras? todos, não tem um problema com isso, não. Eu sou meio estoico, né? Eu tenho meio que um quê de ceticismo e estoicismo juntos e tal. Então, ceticismo com estoicismo, uma coisa assim meio... Eu trato muito com uma certa frieza. Eu procuro criar, eu ser um personagem meio que tenho alguma frieza naquele momento ali e antes também. E eu Mas trabalho tem o mais muito essa coisa gostoso. mental. Não, sempre tem. Tem O o que mais dá mais audiência é o mais gostoso. gostoso. Não, nem sempre. É Sim. sempre o mais gostoso? Geralmente sim. Porque deve ter um papo assim tão bacana pra vocês, caras nem dão tanta audiência, por mas é outro tão lado, bom. não, tem isso sim. Tem um cara que flui melhor, que tem o repertório melhor, que você pergunta e que ele responde o que você pergunta. E o tem um papo cara vai. que tu pergunta e que ele é meio que um anacoluto ambulante. Ele quebra o sentido das coisas. Você pergunta sobre a ponte, ele fala sobre a lua. Você pergunta sobre a lua, ele fala sobre o oceano. Aí você tem que estar reperguntando e reconstruir a pergunta até a resposta que você entende que daria uma E repercussão. às vezes nem chega. E às vezes nem Nós chega. temos um pedaço aí, não temos, produção? Solta aí um pedaço do Papo Informal com o Luciano Tavares. Um livro, vereador, A Bíblia. e um versículo da Bíblia. Deus acima de tudo. Tá lá escrito. Luciano, como é? Paulo, o cara pergunta assim, um livro. Aí o Luciano vai e fala, o Luciano um livro, o entrevistado fala a Bíblia. Aí ele, não satisfeito, fala um versículo. Isso é uma sacanagem, não? Isso aí, Paulo. Não seria uma prova, Paulo? Porra. Já começa no erro de citar a Bíblia, que não é um livro, são vários livros, né? Uma coletânea, Conjunto de livros, é um conjunto, é uma coletânea de livros. E o outro é que eu acho muito bacana essa pergunta do Luciano, as duas que eu acho, né? Sobre alguma curiosidade do Acre, porque mostra que Quem os foi nossos, Nelton Maia, os por nossos exemplo, políticos foi não ótimo. conhecem a nossa história, e essa, porque mostra a grande hipocrisia que nós temos. Né, especialmente do conservadorismo exacerbado. Ele diz, não, a Bíblia, eu digo, qual que é o versículo? A maioria cita esse versículo aí. Não sabe nem onde é que está o Deus versículo. acima de tudo. Aí legal que eu acho que ele ainda fala assim, tá lá escrito. Tá lá escrito. Eu esperei essa parte aí, É. não saiu. No caso, Saiu. Saiu. Ele fala, tá lá escrito. Tá lá escrito. no caso citam muito Deus é meu pastor, né? Então, assim, geralmente são os mesmos versículos, a pessoa não sabe qual que é, porque ouviu e foi lá e reproduziu. Eu acho isso um desserviço para a política. Teve um cara que falou, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Salmo 93. O cara falou. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda Salmo 93, a 93. referência dele foi Eu 93. sei até que- Tirou o 2 e o 23, enfim. E eu não interfiro, porque a cortina não tem Teve um também que interferência. você perguntou quem era Nelton Maia, né? Você Aí é um quadro que a gente criou para dar uma incrementada, que é o História e Curiosidades. História e Curiosidades. Eu pergunto, geralmente, um personagem importante da história do Acre ou de Rio Branco. Quando não, eu pergunto alguma curiosidade, sobretudo de Rio Branco. O nome de uma rua, o nome de um beco, o nome de um lugar, o nome de um lugar que transformou-se, que virou folclórico. Tipo Bactéria, o nome da ponte metálica, ou o nome da ponte de concreto, ou o nome do rabo da besta, onde que fica o rabo da besta, onde fica o Bostal. Essa é a curiosidade. Mas tem a história também. Quem foi Barão do Rio Branco, quem foi Plácido de Castro, quem foi Nelton Maia. O Nelton Maia virou uma camisa. Mas Nelton Maia, tem um É. político lá que respondeu, começou a resposta dizendo, foi um boliviano. Foi um boliviano que é vendedor de carne. Era vendedor de carne. Esse é Foi bom. foda. Foi Esse é bom. foda. Luciano, quem quiser acompanhar, vende teu peixe aí. Onde Falando, aliás, eu retorno na próxima quinta-feira, a quinta temporada do Opa. programa. A próxima quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde. Você Próxima parou há pouco tempo, né? pouco tempo. A última foi com o prefeito. 19 de dezembro, com o governador. Com o governador. 19 de Aí dezembro. volta com lá, o retorna governador. quinta-feira. Aí volta agora quinta-feira, ao vivo, às 5 da tarde,
no YouTube do Papo Informal. Segue a gente aí no YouTube, se inscreve lá e tal, para receber as É notificações. só botar lá no YouTube, escrever Papo Papo Informal tá lá. vai aparecer. Aí vai no Papo Informal, vai no YouTube, vai na fanpage do Notícias da Hora. Inclusive lá tem todas essas entrevistas que a gente está citando aqui, a do Nelton Maia, Sim. das curiosidades. Aí vai também pela Rádio 107, né? Rádio, enfim. Também pelo... E tem outras reproduções, outros cortes que são veiculados no Instagram, em páginas do Instagram e da fanpage também, no Facebook. Luciano, eu estou um pouco estourado para ir comercial, mas eu preciso dizer o seguinte. Essa questão do livro, do Nelton Maia, do fato histórico, ela criou em algum momento, você teve que equacionar, ela chegou a criar um dissabor, porque assim, para quem está assistindo é bom demais. Para quem está assistindo é muito legal. Fala assim, o político tal foi lá e não sabe quem é Nelton Maia. Eu, sinceramente, a gente estava discutindo aqui, debatendo aqui antes de começar a entrevista, até onde vai a importância de saber algumas coisas que estão ali. Mas para quem está assistindo é bom demais. Mas para quem está lá e não sabe, deve ficar um desconforto. Uhum. E como você consegue equacionar isso? Que o cara vá, não fique desconfortável, mas você também não pode tirar o quadro. Chegou uma hora que você ficou refém dele? Nunca fiquei, eu pergunto. Nunca fiquei. Eu não tenho problema com... Não tenho desconforto. Porque essa questão do livro foi uma questão que você tirou mesmo. No começo você perguntava só um livro, né? Sim. Quando começou todo mundo a perguntar a Bíblia, tu falou, não, eu vou dar um difficulty maior. aí, Porque né? falar a Bíblia é muito fácil. É o caminho mais fácil é falar a Bíblia. Porque primeiro que é fácil porque politicamente o cara supostamente ganha com quem está assistindo, porque a maioria que assiste tem ou não um credo, etc e tal, e a maioria acredita na Bíblia. Sim. Mas para o sujeito provar que lê a Bíblia ou que leu, ele precisa falar alguma coisa. Pelo menos um. Pelo menos um versículo. Pelo menos o Senhor é meu pastor. Que não seja Deus ou aquele que habita tudo. no esconderijo do Altíssimo, ou porque Deus ama o mundo, etc e tal, entendeu? Mas o cara cita... Deus acima de tudo. E tá lá escrito. Tá lá escrito. Bolsonaro 22-2, o cara ainda colocou. É foda. Você tá vendo tão bem, pai? Corta. Vai cortar, não? Claro que não. Claro que não. Por sinal, no seu corte... Não, o cara colocou 22. No seu corte, no corte do seu Instagram, que eu vi, nessa tem. Tem. Quando o vereador Lima fala assim, tá lá escrito, aí aparece a imagem. Pois é, por isso que eu falei. O cara muito fez bom. lá, 22, não sei o que. Achei aquele corte muito criativo. Enfim. Eu preciso pro comercial, é rapidão, eu prometo. Sai daí não. Vem comigo, vem comigo. Vem comigo, no caminho eu explico. Olá, estamos de volta. Esse bloco tem o oferecimento de Isal Contabilidade, especialista em soluções contábeis para pessoas físicas e jurídicas. Mande uma mensagem para 99922-9228 e fale com um especialista Isal. Esse bloco também tem o oferecimento de Set Limpe,
transformando a limpeza da sua casa, escritório ou estabelecimento comercial em uma experiência única. A Sete Limpe fica na rua Coronel Alexandrino, 455, Bosque. Vem comigo, no caminho eu explico. Paulo Santiago, estamos de volta. Eu quero ir direto para uma coisa que eu avisei que a gente ia falar agora no próximo bloco, não deu para falar no passado, que é uma questão de assessoria de imprensa. Tão importante que é a assessoria de comunicação, seja ela política, institucional, e ainda hoje tem muita gente que acha que não deveria ser feita por jornalistas e que quem faz nem jornalista é, mesmo sendo. É um assunto polêmico, chato, enfadonho, mas eu queria que você, como especialista, professor de jornalismo da UFAC, especialista em comunicação, assessoria de comunicação, explicasse um pouco esse emaranhado e como que está isso aí, como que está essa questão tão demodê, mais uma vez falando essa palavra, que como que a assessoria de imprensa não é um profissional da imprensa, não é um jornalista. O que você pensa disso, Paulo? Primeiro que é um debate muito importante você levantar, Rodrigo, te agradeço por isso. Vamos só fazer a diferença primeiro. Assessoria de comunicação é uma coisa, assessoria de imprensa é outra, né? A assessoria de imprensa, ela lida, como o próprio nome já diz, diretamente com a imprensa, diretamente com os colegas jornalistas, né? Então ela faz esse meio de campo entre o seu assessorado e a imprensa local, ou nacional, ou regional. Já a assessoria de comunicação, ela envolve mais profissionais. Você pode ter jornalista, você pode ter publicitário, você pode ter relações públicas. Ela vai cuidar da comunicação interna da instituição e vai cuidar da comunicação externa. Ela vai trabalhar marketing. Então, a assessoria de comunicação ela é mais ampla. Então para que a gente entenda, a assessoria de imprensa, ela necessariamente, pelo menos deveria ser feita por um jornalista. A de comunicação tem jornalista na equipe, mas tem diversos outros profissionais. E aí a de comunicação, ela pode ser chefiada por um jornalista, mas ou também por um publicitário. Por um publicitário, por um relações públicas. Ou simplesmente por um gestor, não? Que consiga... Alguém da área da administração. O ideal seria alguém da área da administração também, com especialização, com ênfase em marketing, também pode ser. Então nós temos essa diferença entre as duas, né? Uma mais completa e a outra tem um nicho específico. Com relação à tua pergunta sobre o exercício dessa função, ela é propriamente uma função jornalística. No caso, nós estamos falando da assessoria de imprensa. Ela é uma função jornalística, é compreendido pelos nossos estudiosos da área como sendo, é compreendida pela federação como sendo, pelo sindicato como sendo, né? Então, na área do jornalismo, os estudiosos, os pesquisadores e os militantes, né? Todos compreendem a assessoria de imprensa como uma área que deve ser praticada por jornalistas. Aí você deve perguntar por quê, né? Porque o jornalista ele tem que entrevistar os dois lados, o jornalista ele tem uma dinâmica diferente da assessoria. Eu gosto de usar o exemplo do direito. Um advogado trabalhista trabalha diferente de um advogado especialista em saúde, ou especialista em direito previdenciário. Quando a gente limita o jornalismo somente para a área da redação ou para a área investigativa, a gente está perdendo... Ou esportes. A gente está perdendo um campo muito amplo do jornalismo. O assessor de imprensa ele utiliza de técnicas jornalísticas diferentes do Relações Públicas, que gostam muito de nos comparar, né? O Relações Públicas, o interesse dele, a finalidade dele não é a imprensa. A finalidade dele são os stakeholders. São as pessoas que a instituição dele vai atingir. Vou citar um exemplo. Se você tem relações públicas na Vale, e aí aconteceu aquelas tragédias que aconteceram, ele vai agir de forma que os seus stakeholders, que as pessoas que investem na Vale, ou para quem a Vale atende, eles tenham confiança na empresa. E para isso ele vai precisar, obviamente, de um jornalista como assessor de imprensa para fazer o diálogo com a mídia. Mas o foco do Relações Públicas não é a mídia, o foco deles são os stakeholders. Então tem uma diferença grande aí. O Luciano falava no primeiro bloco que, para ele, o jornalismo hoje em dia está muito raso. Rapidamente, tu concorda com essa Não, concordo absolutamente. Eu queria até voltar absolutamente? Queria até voltar a falar sobre isso, porque na primeira fala talvez eu tenha puxado para um lado como se eu estivesse até puxando o saco da nossa área, né? Mas, e eu falo isso enquanto professor também, uma crítica até aos meus próprios alunos, né? E talvez até a minha própria didática.
Tem uma meninada boa aí, Paulo, se preparando? Tem uma pra vir meninada comentar? muito boa e tem uma meninada também que Sempre, né? não leu nem Machado de Assis. Então, assim... Mas hoje em dia a gente está fazendo, vamos falar, tem um monte de jornalista escrevendo para site que não escreve, está usando IA né, os textos eu acho isso da leitura fundamental para o nosso vocabulário, para o vocabulário jornalístico. Nós somos seres do pensamento e da escrita. Sem isso a gente não é nada, a gente não é jornalista. Eu costumo dizer para eles, vocês podem não fazer nada, saber fazer nada. Pode não saber fotografar, pode não saber editar, pode não saber ser âncora, mas se você não souber escrever, você pode esquecer. Você não... É um médico que passa mal se vê sangue. Você não é um profissional da área. Não dá. Luciano, meu amigo, eu quero já entrar num debate aqui agora de novo, que eu falei no começo, e que você já cruze com essa informação do Paulo, porque o Paulo, ele é muito específico quando fala assim, que tem uma meninada boa e tem uma meninada ruim, correto? Cada vez se lê menos, cada vez se escreve menos. Os textos hoje estão muito parecidos, não sei se vocês concordam comigo, parece que todos os textos hoje, os caras tiram dos chats de GPTs da vida, tudo, a grande maioria, você lê os textos, estão tudo muito parecido, todos muito parecidos. Estamos perdendo originalidade nos textos. Estamos perdendo ética na questão da fake news também. Estamos fazendo tudo pelo clique que você falou lá no início, pelo furo. Não estamos apurando, estamos buscando informar de qualquer jeito, ter mais seguidores, mais clique, é mais importante do que a matéria propriamente dita? Você me fez lembrar o Admirável Mundo Novo, do Aldous Huxley, né? Sobre essa coisa da IA e de tudo parecido, né? Da produção... Mas vocês não estão achando? É uma impressão minha que os textos hoje estão todos muito encaixotados, muito iguais. Tudo encaixotado. Dá a impressão que sempre é a mesma pessoa que está escrevendo para todos os sites jornalísticos. Assim. Tem Quase isso. todos, logicamente, daqui a pouco vem, não. Estou falando de uma forma, né, genérica. Sim. Eu acho que, voltando ao início, iniciando lá do que a gente... Mas você falou que a nossa imprensa está rasa. Esse foi isso. Não é o jornalismo, é a prática jornalística, né? O jornalismo ele sempre está aí. Você sempre lê alguma coisa de jornalismo, sim. Mas a prática jornalística, por conta dessa necessidade, desse mundo acelerado, né? O mundo acelerado é absolutamente tudo, essa ansiedade que existe, essa coisa de ter que produzir mais, e aí a mão de obra, como o Paulo falou. Isso seria uma causa da fake news ou não? Também. Também. Tem a fake que ela é... Acho que você fez uma postagem sobre isso, alguma coisa sobre isso. Tem a fake que ela é produzida por causa da necessidade de informar e tem a fake que é proposital. Não, mas aí eu acho... Você falou sobre isso. Eu acho que fake... E aí que o bom que o Paulo agora nos direciona... Você fez uma postagem sobre isso. Fake é quando é proposital. Uma informação errada é um uma equívoco. matéria errada, é um equívoco. Que você corrige. Que você corrige. Fake é intencional, é na perversidade, na maldade. Não, exatamente isso. É um erro de apuração. Erro de apuração. Errar, todo mundo pode errar. O médico pode errar, o advogado pode errar, o E o engenheiro jornalista pode... também. Nós somos seres Você quer ver um humanos. exemplo? Você lembra do... Acho que foi o maior acidente aéreo que houve, da TAM, lá na pista de Congonhas? Sim, que ele não conseguiu frear. Que ele foi parar acho que Finger, né? Não, Finger não, no espaço lá da TAM, no espaço. O William Bonner, ele fez a chamada do plantão, do tão temido plantão da Globo, e aí ele disse, nesse exato momento, o espaço da TAM, alguma coisa assim desse sentido, já faz algum tempo, está pegando fogo, né? E aí tal, ele deu a primeira informação. A informação, na verdade, era outra. Não era exatamente... Estava pegando fogo? Estava. Mas ele não tinha ainda a apuração da informação. Ele não tinha ainda o fato. Então, mas isso não é fake news, né? Não é fake. Não, ele deu Porque a apenas um primeira recorte. recorte da informação. Ele deu aquilo que ele podia dar no momento, que ele tinha apuração A fake suficiente. news é quando é intencional. É intencional. Você quer prejudicar alguém, você quer depreciar a imagem de alguém. E isso é uma fake news. Né? Você conta uma mentira para que alguém se saia mal com aquilo. É por isso que é importante ter essa... E até que ponto essa liberdade de expressão, que cada um pode falar o que quiser, cada um é dono do seu jornal, quando tem uma página nas redes sociais, Instagrams da vida, pode escrever
o que foi, cometer fake news, liberdade de expressão precisa ser averiguado. Como que a gente consegue desembolar isso aí? Acredito o seguinte, Rodrigo, a liberdade de expressão está aí. Você só precisa compreender que nós temos uma legislação também, nós temos lei. Você fala o que diz, você vai arcar por aquilo que você diz. Ponto. Mas hoje não acontece isso, ou acontece? Acontece. Na questão da fake news, Acontece. de forma muito sutil, porque é talvez, porque é difícil encontrar, né? Fake news? Não, estou falando em encontrar quem, Ah, tá. quem fala, quem espalhou a fake news. Ah, sim. Né? A fake É news difícil encontrar a origem. a origem, exatamente. Mas agora quem fala publicamente, a gente está vendo isso muito, né, nessas nossas tratativas geopolíticas. Por exemplo, o vice-presidente norte-americano vai e faz uma defesa dos conservadores alemães, conservadores nazistas, né, ou da extrema-direita, e acha que isso está tudo bem, né? Eu posso falar porque eu sou o presidente norte-americano. Beleza, você pode falar, mas você tem que arcar com as consequências daquilo que você fala. Ponto. Né? Eu sou especialista em direitos humanos também. Então, um ponto fundamental para mim é a liberdade de expressão, mas eu não posso descartar as consequências que vêm junto com ela. Eu não posso falar qualquer coisa. O que eu falo gera um discurso que outras pessoas vão reproduzir, principalmente se eu for líder de algum movimento. Não é tão simples assim, não é somente falar, né? Mas é as consequências que isso pode gerar na vida do outro, né? Que a gente conheceu popularmente como discurso de ódio. E algumas pessoas dizem que é mimimi, outras, mas enfim, não entrando no mérito. Mas a questão é que a gente precisa ter uma clara consciência de qual que é o nosso papel social. Por exemplo, o jornalista. Sim, claro. Nós aqui estamos comunicando para milhares de pessoas que estão do outro lado. A gente não pode falar qualquer coisa. Sim. Né? A gente pode causar um transtorno do outro lado. Centenas, milhares de pessoas já morreram por conta disso. Foram perseguidas, né? Foram apedrejadas. Então a gente precisa ter consciência daquilo que a gente fala. Pode banalizar de tal forma, né? Luciano, acompanha a relatoria? Eu acho que o tempo está estourado, acompanho. eu quero mostrar Tem um filósofo contemporâneo do século XX, o Jean-Paul Sartre, que ele dizia que nós somos condenados a ser livres, condenados à liberdade. Condenados por quê? Porque nós temos responsabilidade. Liberdade envolve responsabilidade. Você não pode sair aí... Luciano, cara, eu preciso acabar o programa, o tempo tá bom, mas o Luciano trouxe isso aqui, eu não sabia o que era, fiquei curioso. E quem está em casa deve estar vendo até agora. O que é isso aqui, um Luciano? pote de ouro. Ah, um pote de ouro, trouxe para mim. Prazer. Daqui a pouco eu te presento. Daqui a pouco eu vou achar, rapaz, o Rodrigo tá com um patrocinador lá louco, não deu nem para ler direito o que é. Meninos, foi muito bom, mas antes de eu me despedir de vocês, Luciano, eu tenho um outro videozinho aí Sim. Um outro recorte do papo? Papo Informal, que é muito bacana, eu queria que o Paulo assistisse. Vamos assistir junto aqui, ó. A gente tá no meio dela. Você gosta de campanha, Flaviano? Eu gosto, já gostei mais. Eu acredito, quero até te dizer aqui primeiro, mas eu acredito que essa é a minha última. Sério? Última o quê? A última campanha. Entendeu? Eu hoje não estou fazendo campanha para ter um mandato. Estou como presidente do partido. Sim. Mas eu acho que já E coordenador? Tá bom. Como coordenador. Então, eu acho que está na hora de parar. Porque são 41 anos de mandato. Entendeu? E, quer dizer, eu tive mais 15 anos que eu fui engenheiro. Aí eu trabalhei demais, rapaz. O dobro da tua idade. Luciano, que pedrada, bicho. Pois é. Ele deu essa entrevista, acho que 1 mês ou 2 antes dele Foi 3 dias antes do dia da eleição. Ele falou, eu acho que essa é a minha última entrevista. Foi. E aí, nessa mesma entrevista, nas curtinhas, eu perguntei para ele o medo. Ele disse, rapaz, eu tenho medo de morrer. Putz. Não gosto muito desse negócio de morrer, não, ele falou. Enfim. Para você, o maior político da história? O maior político da história do Acre, para mim, sim. Pelo conjunto de tudo. Primeiro, foi o mais longevo. Governador, senador, prefeito de Rio Branco. Ninguém foi governador, prefeito, senador, deputado federal. Esse é o primeiro. Segundo, que ele construiu coisas numa época muito difícil, em 3 anos e meio. Rio Branco... Tira as obras do Flaviano aqui, as obras de habitação, a Fundação Hospital, o Teatro Plácido de Castro, as obras de saneamento, tira de Rio Branco. Sobra o quê? Grande político. Obras estruturantes. Né? E o senso de democracia, que também faz um político. Ele não é só construir,
é o senso de democracia. Ele não tem histórico de perseguidor, de perseguição, de nada. Então, para mim, o maior político do Acre. E a última entrevista para você. Privilégio para mim, privilégio. Aliás, ele ia tomar umas comigo lá, quando eu conversei com ele pelo telefone, disse, rapaz, leva umas Heineken lá pra gente tomar um e tal, né? Eu falei, tudo bem. Cheguei, coloquei as cervejas num frigobar que tem lá na produtora, e ele chegou, cara, ele tava com alguma coisa inflamada, eu tava tomando antibiótico. E a Luciana, viúva, a esposa dele, sim, disse, olha, ele disse, poxa, eu tô tomando aqui um antibiótico. Aí ele disse, porra, não era pra eu estar tomando esse antibiótico, era pra me tomar uma contigo. Que legal. Entendeu? E tudo começou nessa história, né, da inflamação e tal, enfim. Paulo, ficou mais alguma coisa aí no ar que você queira que eu tenha ventilado, que eu não tenha passado, que eu não tenha perguntado? Ou que você queira passar aí um pouco da experiência pra gente, né? Não, foi ótimo, Rodrigo, te agradecer mais uma vez pelo papo, acho até que merece outro. Sim. Dá vontade de ficar, né? Parece que tá faltando, né? Tá faltando, porque eu acho que quando a gente é apaixonado por aquilo que a gente faz, a gente quer falar a respeito, quer dissertar, quer explicar, né? Não é uma tentativa nem de ensinar eu ensino lá na faculdade. Sim, aqui a gente muito mais aprende, compartilha as nossas experiências. Acho que é isso. E eu acho muito interessante esse propósito do programa, né? Desse compartilhar. E ter o prazer aqui de estar com o Luciano também, Obrigado. Que é um cara que é uma inspiração. Vou dar jornalismo online em DPLE, já vou adiantar o convite para ele. Legal. Para ir lá bater um papo com a gente. Talvez tenha faltado falar só isso, né? O propósito de eu estar na universidade. Quando eu voltei para a UFAC, eu falo sempre isso para meus alunos, eu voltei não por dinheiro. Uma missão de devolver um pouco. Eu acredito que todo mundo que se forma numa universidade pública tem uma dívida social. E eu precisava pagar essa minha dívida social com a Universidade Federal do Acre. Caramba, Paulo, que legal isso, então, cara. a gente já fez vários projetos lá. O que ficou mais famoso foi ano passado o debate com os prefeitos. O primeiro em 23 anos do curso de jornalismo a gente promoveu. E, enfim, eu acho que é isso. Eu acho que é a nossa função, né? É proporcionar o que há de melhor, nós profissionais, né? A gente voltar para o banco universitário e compartilhar com aquelas pessoas, com aqueles neófitos, aquilo que eles podem aprender e extrair deles o que eles têm de melhor. Cara, que legal, muito bacana. Obrigado, Paulo. Obrigado, E Rodrigo. venha novas vezes. Luciano, mais uma vez, obrigado, cara. Obrigado ao professor Paulo. É um privilégio. O privilégio foi todo meu e de quem está em casa. Pô, Duas feras. Eu juro pra ti que eu pensei que tu ia me perguntar pra mim algum livro. Pô, eu não podia. Rapaz, uma vez eu encontrei o Luciano, ele estava saindo para tomar uma cerveja, um negócio desse. Ele, lá no Zé do Branco. Ele com o bolso aqui do lado, ele puxou um livro. Ele sai para tomar uma cerveja no sábado à tarde, ele leva um livro de bolso. Eu não ia perguntar Esse livro era o livro do... Eu acho que era do Sartre. Não, esse... Eu acho que era do Sartre. Era? Acho que sim. Você não tem um Sartre de bolso? Tem um Sartre, então... tem. Mas esse especificamente eu lembro. Esse livro era é o Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han. De roxinho, assim. Não, eu acho que esse era o Jean Paul Sartre. Era? Eu acho. Eu tenho um do Sartre sobre a subjetividade. Alguma coisa sobre subjetividade. Um vermelhinho assim e tal. Enfim. Meninos, muito obrigado. Lembrando que esse programa será reprisado aos sábados, todo sábado. E você pode assistir também no YouTube, TV Tribuna 9.1. Muito obrigado. Até a próxima. Vem comigo. Oferecimento